Bom dia, boa semana para você, Deus te abençoe e fale ao seu coração. E o tema que a gente tem proposto para a nossa devocional de hoje é uma fé prática. Como está a sua fé? Você anda praticando bem? Que Deus fale ao seu coração. Olá, bom dia a todos. Segunda-feira, 16 de junho. Já passamos da metade do mês de junho. Estamos aqui toda semana com Café com Deus Pai na nossa devocional. Inclusive, hoje também temos o nosso culto. Então, você procura a gente nas nossas redes sociais. Comunhão e Adoração é o nome do nosso grupo. Você vai achar no Instagram, no TikTok e no canal do YouTube. Se inscreva, né? Para você ser notificado de cada vídeo nosso. Só que hoje temos o culto ao vivo no Instagram às 21 horas, chamado Segundas de Adoração. O culto que você pode participar, interagir com a gente através do chat do Instagram é uma bênção. Então eu te convido também a fazer parte desse culto hoje. Vai ser bênção e você é super bem-vindo. Vamos então ao devocional de hoje, uma fé prática. A frase é a seguinte: quando nossos planos estão alinhados aos propósitos de Deus, podemos ir além daquilo que vemos. E o texto bíblico é Ezequiel 37, versículo 7. Vamos ler a palavra do Senhor? Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Que texto tremendo! Se você não sabe de que contexto é, leia depois Ezequiel 37, uma experiência incrível que o profeta viveu com o Senhor Deus. Vamos aprender sobre ela hoje. Diz assim a devocional: a história de Ezequiel e o vale de ossos secos possui diversos ensinamentos valiosos para a nossa vida. Algo que me chama a atenção é a submissão e a obediência do profeta a Deus Pai, pois ele reconhece humildemente que o único capaz de gerar transformação naquele cenário de destruição e desesperança era o próprio Deus. E foi isso que aconteceu. Naquele cenário de morte, Deus deu vida. Isso nos ensina a respeito da importância de agirmos dentro de nossas capacidades, mas deixando o impossível nas mãos de Deus. Há um equilíbrio em tudo isso, pois o Pai poderia fazer tudo sozinho, se assim desejasse, mas ele resolveu confiar a nós uma parte, concedendo-nos a responsabilidade de agir. Não podemos ficar parados, de braços cruzados, esperando os céus se abrirem, pois acredito que eles já estão abertos, amém? Muitas vezes, Deus só está esperando um posicionamento da nossa parte, pois a fé tem o poder de trazer à existência realidades que já estão estabelecidas nos céus. Por isso, nosso papel é aplicar fé e confiar. Assim, o milagre em nossa vida não se baseia em nossa habilidade de realizar feitos extraordinários ou em nossa força de vontade, mas na disposição de acreditar e declarar o milagre. Deus age quando o buscamos e lhe damos espaço para atuar. Nossa função, portanto, é nos abrirmos para ser canais da sua vontade, porque quando alinhamos nossos esforços à vontade de Deus, provamos do sobrenatural. Saiba que na jornada de fé, obediência, confiança e humildade são os prepulsores dos milagres. Amém! Uma fé prática é aquela que age, porque os céus já estão abertos. Eu amei essa frase, porque muitas vezes pedimos que se abram os céus, que o Senhor rasgue os céus estão abertos. A palavra do Senhor nos diz que se fôssemos fiéis, Ele abriria as janelas dos céus sobre nós. E às vezes falta-nos mesmo um posicionamento, uma ação. E no caso de Ezequiel, quando Deus o leva para aquele vale de ossos secos e pergunta: acaso
esses ossos podem ter vida? E ele, diante daquele cenário, diz: só o Senhor sabe, porque só o Senhor é capaz de fazer isso. E ele viu com os seus próprios olhos aqueles ossos, e deve ter sido muito emocionante, né? O som dos ossos se batendo, começando a se movimentar, e aí sendo preenchido por músculos, carne, pele, e se levantando um grande exército ali. Temos fé, podemos ver o sobrenatural, que aquilo que depende de nós, a gente se levante e faça, porque o impossível do Senhor, com certeza Ele fará. Amém. Amém. Falar de fé é importante e o texto fala, né, que a fé a gente vai ver o sobrenatural de Deus, né? Só que temos a nossa parte, né? Sim. Seria muito fácil, o céu já está aberto, né? E não tem como não lembrar também da ressurreição de Lázaro, né? Inclusive, eu te convido, já convidei para culto de hoje à noite, a palavra vai ser ministrada em cima da ressurreição de Lázaro. Jesus chegou ali, Lázaro já estava morto, e há 4 dias, e ele poderia, um estalar de dedos, trazer Lázaro para o lado de fora, mas ele pediu que tirasse a pedra. Então, muitas das vezes, para que a glória de Deus se manifeste, para que o milagre aconteça, nós precisamos ter fé e fazer a nossa parte. A multidão ali, os amigos de Lázaro, precisaram fazer a parte dele, que era tirar a pedra, para que a glória do Senhor se manifestasse. Então, coloque em prática a sua fé, realizando a nossa parte, né? Vamos acreditar que a parte impossível é do Senhor. Sim. Então, às vezes, a gente quer um emprego e pede a Deus um milagre, mas a gente não manda o currículo, ou a gente não se inscreve, ou a gente não faz um concurso. A nossa parte é fazer o concurso, é se habilitar, estudar, e Deus vai mover a parte do impossível, né? Muitas vezes a gente quer a cura de uma doença, mas a gente não toma um remédio. Vamos fazer a nossa parte, né? E crer que, alguém já disse, né, que a fé é um pulo no escuro para cair nos braços do Senhor. O Senhor sempre, sempre vai realizar o impossível nas nossas vidas. E aí basta você ter fé, basta você crer. E nesse início de semana você realize aí todos os seus atos e conduza toda a sua semana baseado na fé. Amém, amém. Quero repetir a última frase. Saiba que, na jornada da fé, obediência, confiança e humildade são os propulsores do milagre. Então, faça a sua vida em revista e como você está. Está obedecendo? Está confiando? Está sendo humilde? Organize isso tudo, alinhe as suas expectativas ao propósito do Senhor e viva milagres e compartilhe com a gente, conte da sua experiência. A gente está num movimento pedindo para que vocês comentem mesmo, porque é a forma da gente saber se essa mensagem está chegando até você. Semana passada foi muito bom. Várias pessoas comentando. Sim, coisas bem específicas, coisas assim de... Orei essa noite pedindo ao Senhor, usando esse exemplo, eu acordo de manhã, vejo a devocional, e vocês estão falando exatamente sobre isso. Olha, são experiências lindas, e a gente quer saber o que Deus está falando com você, através dessas devocionais. E tem um resultado espiritual, né? Porque você está colocando aí para que a gente possa estar orando, intercedendo pelo seu pedido, acrescentando alguma coisa também na nossa devocional, mas também tem um resultado prático da rede social, porque ela vai entregar isso para uma outra pessoa, né? Vai indicar a devocional para uma outra pessoa que vai também abençoar a vida daquela pessoa. Então comente, não deixe de comentar. É isso. E agora nós vamos orar, pedindo ao Senhor que coloque fé suficiente no nosso coração e também os outros ingredientes para que possamos viver o sobrenatural dele. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada por esse dia, uma nova semana começando e o Senhor nos dando a oportunidade de pensarmos sobre fé. Precisamos, Senhor, precisamos desse ensinamento, dessa disciplina espiritual e precisamos olhar a nossa vida e colocar em ordem algumas coisas para que possamos viver
o que o Senhor tem para nós. Primeiro, conhecer os seus propósitos e alinhar os nossos desejos a eles. E depois, Senhor, observar, obedecer, agir, fazer a nossa parte, aquilo que nós estamos deixando a desejar, que o Espírito Santo toque no nosso coração, para que possamos fazer aquilo que compete a nós e realmente experimentarmos céus abertos sobre nós. Ouça a oração do teu povo. Visita cada coração que está junto conosco nessa devocional, independente da hora do dia. O Senhor conhece os planos e os anseios, as dores, as necessidades, as alegrias, as tristezas. Vá ao encontro daquele, Senhor, que está precisando de um alento, de um milagre. Plante fé no coração dele e faça uma obra poderosa para que todos saibam que o Senhor é Deus. Nós oramos agradecidos e confiantes em Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Desejamos a você um dia lindo na presença do Senhor, uma boa semana. E hoje à noite, 21 horas, Instagram, Comunhão Adoração 2023, nosso culto online. Amém. Coloque sua fé em prática na sua vida. Amém. Até mais, gente.